Irmãos, graça e paz, Senhor nos abençoe em mais uma noite que estamos diante dEle, para poder aprender um pouquinho, poder nos preparar melhor para a vida, né? Nossa vida cristã, como devemos agir, como devemos nos conduzir diante de Deus. Eu quero convidar os irmãos que fiquem de pé para a gente cantou sentado, vamos ficar de pé um pouquinho para a gente dar uma esticada, a gente fazer uma oração também, né? Agradecer ao Senhor mais uma vez. A gente já orou com a irmã Nayara, mas a gente coloca agora esse estudo diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, te louvamos pelo período que nós louvamos ao Senhor com cânticos, com as orações. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, através do estudo, que possamos conhecer um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Irmãos, o nosso tema, não sei se ficou muito do jeito que eu fiz, ficou... Se você quiser chegar mais para frente, eu acho que você vai enxergar melhor, tá? É uma dica, porque ficou... As cores, eu acho que foi... Mas está dando para ver direitinho? Não, show. Traduções da Bíblia: fidelidade, clareza e responsabilidade. Irmãos, quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente se depara com uma realidade muito diferente daquela que algumas gerações passadas tiveram. Que é o quê? Há um tempo atrás, e eu não vou perguntar aqui citar nomes, porque aí eu vou falar o seguinte: você já é crente há muito tempo. A gente tinha pouquíssimas versões da Bíblia. E uma das versões que a gente tinha era a revista e corrigida, e depois a revista atualizada. E só. E depois foi aparecendo outras versões ao longo dos últimos, vamos colocar aqui, dos últimos 30, 35 anos, apareceu mais versões. Mas antes eram só essas. E aí a pergunta que fica é o seguinte: qual versão, qual tradução da Bíblia eu devo ler? Porque, como a gente sabe, a Bíblia ela não foi escrita no nosso contexto, ela não foi escrita na nossa língua, e ela não foi escrita para um tempo, para a geração de hoje, para as últimas gerações. Um contexto histórico totalmente diferente, um contexto social muito diferente, uma língua diferente da nossa, que nem existe mais. O grego koiné, por exemplo, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então quer dizer que se um cara lá de Atenas hoje pegar o grego koiné, ele vai entender? Muito pouco. Porque o grego de hoje já é um grego moderno. Depois do grego que foi escrita a Bíblia, o grego ele já teve 3 atualizações. Grego clássico, né? O grego do período antigo. E esse grego é o grego popular, não era... É o grego falado nas ruas, não era nem o grego escrito para que, por exemplo, Sócrates, Platão escreveram. Era um grego mais do dia a dia, tá? E o hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E agora, como fazer essa tradução da Bíblia hoje? Como que ela é traduzida? Porque a tradução da Bíblia não é um exercício de criatividade, mas é um trabalho cuidadoso de fidelidade. Por isso que eu coloquei ali, ó, fidelidade, clareza e responsabilidade. Irmãos, as traduções, elas são compreendidas dentro de um aspecto de maior proximidade com o texto original ou com os textos mais antigos. Nós temos texto original, não temos nenhum autógrafo. O texto lá que o apóstolo escreveu. O que nós temos é cópia da cópia da cópia da cópia. Nós não temos nem a cópia do primeiro. A gente talvez tenha a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia do primeiro. Tá? Mas mesmo assim nós temos mais de 5.000 manuscritos. A gente tem manuscrito do século II, a gente tem manuscrito do século III, a gente tem inclusive um manuscrito do século II antes de Cristo, relacionado ao Antigo Testamento.
Então, a gente pode dizer que são textos confiáveis? São. Mas como que se dá essa questão das traduções? Vamos colocar aqui. As diversidades de traduções, que é o que nós vamos falar. A multiplicidade de traduções bíblicas em português, ela não é um problema. Tá? Não ache assim, puxa vida, então eu vou ter que descartar a minha versão e eu vou ter que pegar, vai ter uma versão aqui que vai ser a melhor, eu vou ter que descartar a minha. Né? Não, você não precisa descartar. Isso é uma bênção, a gente ter várias versões, tá? Para comunicar a palavra de Deus. Só que algumas são mais fiéis. Algumas são mais, vamos colocar, mais próximas dos textos antigos, tá? Como que a gente vai ver isso? Ó, Deus preservou a sua palavra para que chegasse fielmente até nós. Irmãos, a questão da preservação da Bíblia é um milagre tão surpreendente quanto a sua escrita, tá? Ter a manutenção desses textos antigos e cópias que são tão fiéis, que existe uma cópia, Codex Sinaiticus, que está lá no Egito, lá por volta do ano 600. Aí você pega uma cópia de um texto que está lá no Vaticano, que o texto Receptus, que eles falam, que é por volta do ano 400, escrito de lugares diferentes, datas diferentes, e esse texto vai ser praticamente igual. Tá? Só que há algumas versões, há alguns manuscritos que omitem algumas coisas e outras não. E aí que vai entrar a questão do tipo de tradução, de versão que nós teremos. Tá? Ó, milhares de manuscritos antigos permitem reconstruir o texto original, como eu disse. Texto do Antigo Testamento em hebraico, com algumas partes de Daniel e de Esther em aramaico, e o Novo Testamento inteiro em grego. Tá? Então são cópias com altíssimo grau de precisão. Todas as nossas versões em português, hoje não por causa da NVI, mas praticamente a maioria das nossas versões em português, elas são baseadas na primeira tradução do texto original, que foi feito por um homem chamado João Ferreira de Almeida, que era um português, que ele estava a trabalho da Companhia das Índias Orientais, da Holanda. Então ele estava lá para o lado das Filipinas, quando esse homem ele começa a traduzir a Bíblia. Porque não existia até o ano de 1600 uma versão na língua portuguesa da Bíblia. Né? Até porque a Igreja Católica ela não tinha isso. A Igreja Católica ela proibia que a Bíblia ela fosse traduzida para o vernáculo popular, para a língua do povo. Então a Bíblia era só em latim, que era uma versão de Jerônimo, tá? Quando Jerônimo ele pega a Bíblia do grego e ele traduz ela para o latim, e essa que era a Bíblia usada no mundo inteiro. E com a reforma, Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, e os países começam a tradução da sua Bíblia. E Portugal, como era um país muito católico, proibia isso, e esse homem quis que na língua portuguesa tivesse uma tradução. E mesmo não estando em Portugal, trabalhando para os holandeses, ele traduz a Bíblia para a língua portuguesa. E as nossas Bíblias, por isso que a gente vê aí, a Bíblia João Ferreira de Almeida. Né? João Ferreira de Almeida, versão revista atualizada, versão NAA, versão revista e corrigida, mas as traduções, elas são baseadas na Bíblia João Ferreira de Almeida. O principal dessas traduções, fidelidade ao texto original e à sua estrutura, clareza na comunicação para o leitor atual e responsabilidade na interpretação dos termos. Gente, nem eu estou enxergando aqui. Né? Vocês estão bons de vista, porque eu estou tendo dificuldade.
Irmãos, lembrando que isso aqui, tá? Apesar de ser um culto, mas é mais um estudo, tá? Então, se os irmãos tiverem dúvidas, se os irmãos quiserem fazer algum comentário, se tiver algo para tirar, falar o seguinte, olha, não entendi isso aqui muito bem, pode levantar a mão e perguntar, tá? Ou nos ajudar, agregar alguma coisa. Irmãos, como eu disse, no Brasil nós temos exemplos claros que a revista atualizada, a Nova Almeida atualizada, nós temos a NVT, nós temos a NVI, nós temos várias versões. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que nós temos tantas versões diferentes de Bíblia? Porque existem formas diferentes de traduzir essa Bíblia. Já viu filme e série, principalmente americana ou inglesa, que quando a gente olha lá o título original, parece que não tem nada a ver com o nome do filme em português? E principalmente na versão brasileira, né? A gente vê às vezes até dublagem, a gente vê nome de filme, a gente vê e fala o seguinte, mas peraí, parece que o nome desse filme, quando a gente traz para o cara que trouxe para o Brasil o filme e que colocou um nome, parece que não tem nada a ver. Por quê? Porque esse trabalho de tradução, mesmo de uma língua moderna, não é um trabalho fácil. Porque existem expressões, existem palavras que talvez não tenha uma versão no português. Ou que podem ter várias interpretações no português. É igual a tal da palavra amor. E quando a gente vê no grego, existem 4 palavras diferentes para amor. Existe eros, existe ágape, filéu, e tem mais uma outra palavra que eu esqueci agora. Mas são 4, e cada uma delas vai trazer um aspecto diferente. Amor de homem para mulher, amor de irmão, amor entre amigos. Tá vendo? São palavras diferentes. Agora, quando a gente vem para o português, o tradutor foi e colocou o seguinte, olha, isso aqui é amor. E em algumas versões ele traduz ainda para uma palavra diferente, caridade. Já viu na revista, eu acho que é a revista corrigida, né? Quando fala 1 Coríntios 13, ele usa a palavra caridade. E na maioria das versões está o amor. Né? O amor é paciente, é longânimo, é benigno e tal. Aquela passagem ali. Então está vendo como que é um negócio complicado? Mas como que eles fazem essa tradução? E aqui que a gente vai tentar entender quais versões que a gente vai achar que pode ser mais confiável para o tipo de estudo que eu vou fazer. Tá? Eu quero fazer uma devocional, eu preciso me preocupar muito com palavras, se elas estão realmente, se foi traduzido palavra por palavra, nem tanto. Agora eu preciso fazer um estudo, eu vou pregar aqui no domingo à noite, vou pregar aqui no domingo de manhã. Eu quero fazer um estudo sobre determinado assunto. Eu preciso me preocupar com as palavras, palavra por palavra, a tradução delas, preciso. Então, qual tipo de Bíblia que eu uso? Então, são alguns tipos de traduções, tá? Existe a equivalência formal, que ela preserva a estrutura. Ela é traduzida palavra por palavra. Aqui o autor, o tradutor, ele pega o texto grego, e aí ele pega esse texto, e ele vem e vai traduzindo, palavra por palavra. O que significa isso aqui no grego? O que significa isso aqui no hebraico? E vai traduzindo. Isso chama equivalência formal. Ele preserva a estrutura, as palavras, a ordem do original. O foco dele é a forma. Tá? Que Bíblias que a gente acha dessa forma? Revista atualizada. A Nova Almeida atualizada, ela traz essa ideia de ser traduzido palavra por palavra. Tá? Existe uma outra que chama equivalência dinâmica.
Essa tradução de equivalência dinâmica, ela é interessante, porque ela comunica o sentido com linguagem natural. O foco é no sentido. Aqui o foco não é mais palavra por palavra. É o seguinte, ele lê uma frase, e aí ele fala o seguinte, qual que é o sentido dessa frase? Aí ele traduz no sentido da frase. Um exemplo disso, a NVT, a nova versão transformadora. Tá? Ela é muito boa. Não é que as versões sejam ruins. Assim, eu gosto dela, mas a tradução dela, ela não é traduzida palavra por palavra, ela é traduzida no sentido. O autor leu a frase lá no grego ou no hebraico, entendeu e traduziu. Tá? Então, pode ser que algumas palavras que estão lá não sejam literalmente aquilo no original. Mas o que está escrito lá é o sentido que o tradutor entendeu que o autor lá atrás quis escrever. Complexo, né? É muito complexo. Agora tem essa outra que é a linguagem livre. Essa aqui que é o mais complicado. E essa aqui que a gente tem que tomar cuidado. Porque essa, queridos, é uma Bíblia que ela busca sensibilidade e explicação. O foco está no leitor. E aqui, o que é? É uma paráfrase. Essa Bíblia é uma paráfrase. O que é isso? A Bíblia, a mensagem. Pouquíssimas pessoas usam essa Bíblia. Alguns usam para fazer estudo, devocionar, alguma coisa. O que a Bíblia, a mensagem faz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Ele pode traduzir ela assim. Então, porque Deus ama tantas pessoas que Ele resolveu entregar seu Filho, para que aqueles que creem nele possam ser salvos. Ele vai parafrasear, ele vai explicar o que o texto está querendo dizer. Só que isso é perigoso, por quê? Porque vai muito de quem está escrevendo. Qual que são os pressupostos daquele que fez e está fazendo esse tipo de Bíblia? Que está escrevendo uma Bíblia parafraseada. Eu já vi uma Bíblia parafraseada na linguagem de... Ai, meu Deus, como é que chama? Linguagem urbana. E aí ele vai trazer... É uma Bíblia totalmente diferente, é um negócio assim, você lê e fala assim, não, parece que esse texto não é o que eu conheço, porque é uma paráfrase. Aí paráfrase pode ser pessoal, a paráfrase, na realidade, todas as paráfrases são pessoais, tá? Então a gente tem que ter muita cautela com esse tipo de interpretação, tá? Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Alguém abre para mim Romanos 3:23. Vamos para a parte prática que a gente vai entendendo. Romanos 3:23. Ó, sumiu. Romanos 3:23. Alguém lê para mim e fala qual que é a versão que você está lendo. Pode ler. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora alguém abre para mim na nova tradução da linguagem de hoje. A linguagem de hoje, irmãos, ela está entre aquela anterior, está entre a dinâmica e a livre. Tá? A nova linguagem de hoje. Romanos 3:23. Pode. Olha que negócio interessante. A RA, que é a revista atualizada, está assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
A nova linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje, está: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Deu para perceber a mudança sutil, né? A ênfase tal que nós pecamos, estamos afastados e nós precisamos da glória de Deus, né? Nós carecemos disso. A outra está falando o seguinte, que todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus, né? Há uma diferença, é sutil, mas há essa diferença, né? Outro exemplo, queridos, é Efésios 2:1. Olha como que a nova tradução na linguagem de hoje vai falar: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Note, queridos, que ele acrescenta explicações. Antigamente, por terem desobedecido a Deus, ele está trazendo explicação, que na RA não tem essa explicação. É aquilo que eu falei sobre aquela parte lá de trás aqui, ó, quer ver? Que é sobre a questão do foco no leitor, na paráfrase, da explicação. Ele traz uma explicação que no texto ele não tem. Ele explica a metáfora do espiritualmente morto. Isso ajuda o leitor iniciante, né? Aquele que está conhecendo a Bíblia, que está conhecendo a Deus, que não tem uma Bíblia, está conhecendo, ajuda, né? Mas ele mostra uma paráfrase que não tem no texto. Então a gente tem que tomar, como eu disse, alguns cuidados, tá? Quando a gente estiver fazendo o nosso estudo bíblico, para que a gente possa entender isso. Falar o seguinte: olha, eu estou lendo uma Bíblia, que essa Bíblia, na maior parte das vezes, ela está explicando o texto, tá? É uma explicação, é uma paráfrase, tá? Por isso que na maioria das igrejas sérias, né, as Bíblias que são usadas não são usadas nova linguagem de hoje, tá? Paráfrases tipo a mensagem não dá. Então, assim, a gente procura usar mais aquela equivalência formal, tá? Mas não há nenhum problema da gente poder fazer os nossos estudos em casa, porque é necessário isso, queridos. Quando eu for estudar, há algumas palavras que pode ser mais complicada de entender. Então eu estou fazendo o meu estudo bíblico na RA, Revista Atualizada, ou na NAA, tem alguma coisa que seja mais complicada, eu vou lá para a NVI, eu vou para a NVT, eu vou para a linguagem de hoje. A gente dá uma olhada e faz o seguinte: vê o amplo para a gente poder entender o sentido daquilo que talvez eu não esteja entendendo, tá? Até aqui tudo ok, gente? Então vamos lá. Como eu disse, né, o legado de João Ferreira de Almeida. Hoje a gente tem a Almeida Revista Atualizada. Ela é amplamente utilizada nos púlpitos, seminários, estudos teológicos, porque a equivalência formal clássica, palavra por palavra, a tradução. E a gente aqui na igreja, a gente usa a NAA, que é a atualização da Revista Atualizada. O que é isso? Ele vai tirar, pode ver que a Revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada, elas são muito semelhantes. A diferença está em que algumas palavras que foram usadas na versão da Revista Atualizada já estão em desuso. E aí a Nova Almeida, ela traz uma linguagem mais atualizada. Palavra por palavra, continua sendo, só que numa linguagem mais atualizada de que quando fizeram a Revista Atualizada. Por exemplo, concupiscência. O povo não sabe o que é isso. Jactância. Para que eu vou usar jactância? Jactância é orgulho. Tá? Eu posso usar lá orgulho. Então, algumas palavras mais antigas, de quando que eram usadas
Lá há 50, 60 anos, que não são usadas mais, a NAA trocou, tá? Há uma Bíblia que ela tem um trabalho que é legitimamente brasileiro, que foi feito por essa versão, essa tradução, ela foi feita por uma equipe de estudiosos brasileiros, tá? Chama NVI, Nova Versão Internacional. Então a nossa NVI, ela não tem nada a ver com a NVI inglesa. Não significa que eles traduziram a NVI inglesa para o português e a gente usa essa. Não, a nossa NVI, ela é uma versão traduzida dos originais. Foi uma equipe de teólogos, estudiosos brasileiros que fizeram. Ela é boa? Excelente, tá? Muito boa, confiável, é recomendado, mas para que a gente possa fazer estudos. Ela é fácil de entender, tá? Mas ela também, ela não foi na equivalência, ela está entre a equivalência formal e entre a equivalência dinâmica, tá? Está nesse meio termo aí. A NVT, ela é legal? É boa? Boa. Muita gente usa a NVT. Há igrejas presbiterianas, inclusive, que eu conheço, que estão usando a NVT. Tá? Ela também ela é confiável. Ela é desenvolvida com o intuito de clareza, fluidez e um impacto pastoral. Essa que é a ideia da versão dela, da tradução dessa Bíblia, tá? Principais usos: novos convertidos, fazer devocional, um ensino introdutório. Você quer fazer a sua leitura, igual a gente fazia lá em casa, a gente faz uma leitura anual, né, da Bíblia, a gente estava fazendo na NVT, a gente fez algumas vezes na NVT, agora a gente passou para a NAA. Mas ela é muito boa para fazer leitura familiar, com criança, com adolescente. Excelente, tá? Queridos, cautelas com traduções simples, como eu disse, né? A nova tradução na linguagem de hoje. O foco dela é acessibilidade máxima, é para novos convertidos. Eu vou evangelizar, o pessoal faz Novo Testamento da nova linguagem de hoje e distribui para as pessoas. Beleza, excelente, né? Vai distribuir em presídio, vai distribuir agora no carnaval, o pessoal distribuindo isso aí. Muito bom. Mas ela tem, como eu disse, né, um certo distanciamento. Ela interpreta de uma forma parafraseada. Então, muito cuidado com esse tipo de Bíblia. Como a NTLH. Tá? Traduções que não são paráfrases. Traduções não são paráfrases. Né? O que é uma paráfrase? A paráfrase, ela vai recontar o texto bíblico com uma linguagem livre, explicativa, interpretativa, para buscar tornar esse texto mais fácil. Só que essa explicação, ela não vem lá embaixo do texto, igual as nossas Bíblias vêm, não é? Você vai pegar a sua Bíblia, você está com uma Bíblia de papel, você vai pegar lá João 1. Tem lá escrito lá embaixo, quando você vai olhar, tem lá algumas explicações do autor. Por exemplo, essa minha Bíblia é a Bíblia de Genebra. Ela tem mais explicação do que Bíblia, numa página. Eu tenho uma página, um terço da página está lá o texto bíblico e 2 terços está a explicação de texto. Beleza. Agora, na paráfrase, essas explicações, elas estão embutidas no texto. E isso é perigoso. Né? A minha Bíblia, como eu disse, Bíblia de Genebra, é a Bíblia reformada. A Bíblia que tem os estudos e comentários dos reformadores. Significa que aquilo ali é palavra de Deus? Não. Isso não é palavra de Deus. Por mais que eu admire João Calvino e admire alguns teólogos, o que ele falou não é inspirado. Ele pode ter falado erro. Ele pode ter interpretado alguma coisa de forma errada. Né? Mas a palavra de Deus, ela é 100% correta. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com Bíblias parafraseadas.
Porque pode ser que o comentário ele seja arraigado de heresia, dependendo do tipo de Bíblia que eu vou usar, parafraseada. Tá? A tradução não, ela procura transmitir com o máximo de fidelidade possível o sentido do texto bíblico original para outra língua. Então, qual que é o cerne da tradução? Fidelidade ao original, preservação das formas e base para estudo doutrinário. Ok, queridos? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Algo até aqui? No fim, eu quero trazer alguns textos para a gente poder ver alguns espinhos, tá? Que a gente vai ver em algumas versões. Queridos, quais são os critérios práticos para uma boa versão da Bíblia, para que eu use? Critério principal: não escolha uma Bíblia pelo gosto pessoal. Mas eu gosto tanto dessa Bíblia, porque é uma linguagem tão simples, uma linguagem tão fácil, né, de entender. Cuidado, irmão, né? Ao escolher sua Bíblia, não vai só pelo gosto pessoal, não. Escolha pelo compromisso da fidelidade à revelação. Tá? Há algumas Bíblias de algumas seitas que elas são totalmente maculadas. São totalmente erradas. Por que eu estou falando isso? Se eu pegar a NAA, NVT, NVI, RA, Revista e Corrigida, e eu ver todos os textos, o que vai ter de mudança ali? Palavras. O sentido da frase vai ser o mesmo, mas às vezes a forma como que isso vai ser explicado está diferente. Agora, nesse tipo de algumas Bíblias, de alguns lugares, de algumas seitas, o texto vai estar totalmente mudado. Por exemplo, na Bíblia a versão do Novo Mundo das Escrituras. A versão Novo Mundo das Escrituras é a Bíblia da Sociedade Torre de Vigia. Torre de Vigília. Né? Jesus ele não foi colocado numa cruz. Jesus foi pregado numa estaca. Está lá escrito isso lá. Tá? Está escrito assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Colocou um artigo. Só de ter colocado esse artigo, né, colocado ali, já mudou tudo. Se era um Deus, então eu estou falando o seguinte: existe mais de um Deus. Existem diferenças de deuses. Existe o Deus, e esse aqui é um Deus menor. E é nisso que ele se baseia. Pode falar. Isso, irmã, isso aqui que a irmã falou é muito interessante. Porque muita gente pensa assim: meu Deus, essa questão de versão de Bíblia, será que pode um negócio desse, né? Porque existe um texto lá, Apocalipse, né? Que fala o seguinte: quem acrescentar ou tirar um tio desse livro, que seja considerado anátema e que caia sobre ele todas as pragas, as maldições desse livro. Né? O autor de João lá, ele quis mostrar que o negócio é sério. Né? Isso quer dizer que as traduções, eu posso ter mais versões? Podem, desde que eu não faça isso, que eu não interfira naquilo que Deus falou. Tá? Porque, irmãos, eu posso trazer a mensagem de uma forma que as pessoas compreendam. Vamos pensar que nós aqui nós sejamos tradutores da Bíblia.
E nós estamos querendo escrever uma Bíblia para um povo indígena, que está lá no Amazonas, e que tem muito pouco conhecimento de situações do nosso cotidiano, da nossa vida. Como que a gente vai traduzir, às vezes, existe sociedade que conta até 5. Nem todas as sociedades têm a base decimal. Você sabia disso? Não é todo mundo que conta, não. Não é todo mundo que tem ideia de passado, presente e futuro também, não. Depois você dá uma pesquisada sobre isso, das dificuldades de tradução, porque há povos que não têm essa ideia. Então, como que o tradutor tem que fazer? O tradutor, ele vive no lugar, aprende a cultura daquele lugar, aprende a língua, né? Porque a língua é muito ligada à cultura, e aí ele faz uma tradução da Bíblia para ser fiel, mas de modo que caiba dentro da cultura daquele povo, para aquele povo entender. Porque não adianta se escrever um texto e aquele povo não entender aquele texto, não tiver entendimento da noção daquilo ali. Por isso que é um trabalho muito árduo. Por isso que às vezes quando vem um missionário aqui falando o seguinte, a gente pede a colaboração dos irmãos para nos ajudar, né? Que eu estou lá para fazer a tradução da Bíblia para aquele povo. Eu falo assim, o cara, em vez de estar evangelizando, o cara está no escritório traduzindo Bíblia, né? Mas um trabalho de tradução de Bíblia para uma língua diferente demora 30, 40 anos, talvez, né? Dependendo do povo. É um negócio muito complicado, muito sério, porque tem esse temor, né? Eu não posso tirar nada, mas eu tenho que escrever numa linguagem que esse povo vai entender. Sim. Isso. Exatamente. Irmãos, exatamente. O casal que veio aqui, né? O Rafael trouxe eles aí. São um casal de missionário que está trabalhando com esse tipo de tradução, né? Tradução para um povo de língua bem diferente. Então, irmãos, qual que é o critério? O critério é compromisso com a fidelidade à revelação, né? Qual versão usar? Aquela que mais se aproxima da palavra aquela que é a palavra de Deus, mas que mais se aproxima dos originais, daquilo que realmente a gente tem de textos antigos, os manuscritos, tá? 2, a prática saudável, né? Combine traduções, lê o texto numa versão formal e compará-la com uma versão dinâmica, enriquece a compreensão. O que é isso? O pastor Renato fez esse estudo e falou o seguinte, quando você for estudar, pegue uma revista atualizada, pegue uma Nova Almeida atualizada, uma revista corrigida, versões excelentes. E aí você vai fazer o seguinte, só que eu estou achando muita dificuldade, eu não estou entendendo isso aqui. Aí pegue outras versões e vá comparando, para que aquele estudo fique mais fluido, né? Que você possa entender melhor, você possa compreender palavras que às vezes você não entende, às vezes uma expressão que está ali e está explicada numa outra versão, tá? O resultado, a comparação evita leituras superficiais. Isso não gera confusão, mas sim discernimento e profundidade. Ler várias versões não significa que a gente vai ficar confuso. Puxa vida, agora eu estou lendo isso aqui, mas então o que quer dizer isso aqui? Não, a ideia não é ficar confuso, a ideia é ficar mais claro, né? A gente pegar várias versões para o negócio se tornar mais claro, a gente entender o que a palavra de Deus quis dizer aqui, tá? E 4, a base da confiança. E eu também não confio na Bíblia porque ela soa agradável, mas porque o Deus fiel falou e continua falando por meio dela. Eu preciso acreditar nisso. Isso aqui é o primeiro pressuposto. Nós somos pressuposicionalistas. O que acontece? Nós temos as nossas pressuposições. Qual que é a pressuposição principal?
a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu não tenho essa pressuposição, qualquer versão que eu vou achar problema. Eu vou achar que esse negócio vai ficar... eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, tá? Que a Bíblia é palavra de Deus. Agora algumas recomendações por contexto. Você quer um estudo aprofundado, você quer doutrina, tá? Nova Almeida atualizada ou revista e atualizada, que são as Bíblias, tá? Que vão preservar de maneira rigorosa termos e categorias bíblicos. Essas versões, a tradução dela é aquela tradução palavra por palavra. O tradutor, ele procurou olhar lá o texto e traduzir aquilo que estava no original, palavra por palavra, tá? Leitura pública e ensino. O equilíbrio entre fidelidade textual e clareza. NVI, tá? A NVI, ela é ótima para isso. Para novos convertidos e fazer devocional, uma linguagem acessível e um impacto pastoral. A NVT, que é a nova versão transformadora. Irmãos, a nova versão transformadora é excelente para a gente fazer leitura devocional, ou fazer essa leitura que a gente faz ao longo do ano, né, da Bíblia. E eu espero que os irmãos façam. Né? É muito boa. Para a evangelização, aquela evangelização inicial, né? Vou dar uma Bíblia para alguém que não conhece, né? Aí o cara vai abrir lá e vai ler jactância, concupiscência, assim, não, dá uma Bíblia linguagem de hoje, né? E à medida que a pessoa for crescendo, for amadurecendo, dá uma outra Bíblia para essa pessoa. É uma ótima dica para a evangelização. Agora, para uma leitura complementar, aí colocou aqui, para inspiração, né? Mas que não seja base doutrinária, aí pode usar uma Bíblia parafraseada. Igual a principal que a gente tem é essa Bíblia, a mensagem, tá? Essas são as dicas de leitura bíblica para os irmãos. Eu vou trazer alguns textos e eu vou querer que os irmãos leiam para mim. Quem está com Bíblia de papel? Que eu vou pedir para você olhar lá embaixo. A sua Bíblia é qual, Renato? NAA. João capítulo 8. João capítulo 8. Olha que negócio interessante que nós vamos olhar. E vocês vão ver, é questão de diferença de texto. E eu vou explicar um negócio aqui para os irmãos. Tá? João capítulo 8. Eu acho que nessa aqui, ó, na NAA também tem o que eu vou dizer aqui no João capítulo 8. Oi? Não precisa não. João 8. O que está escrito lá embaixo? Um comentário relacionado a João, capítulo 7, versículo 53, até João, acho que é 8, 11. Que é aquele texto da mulher samaritana. Tem alguma coisa aqui escrita aqui embaixo? Não, o seu não tem, né? Ih, o dele não tem. João 8. Tem alguma coisa lá embaixo escrito? Não, na sua não? A sua é sem. Eu gosto das que tem, gente. É aquele negócio. Ó, lê para nós, Sara, o que tem escrito? Quer ver? Pode ler. 7:53, 8 a 11. O texto de 7:53, 8 a 11 se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Está falando assim, ó. O texto
No seu está escrito isso? O texto de 7:53 até 8:11 está escrito, está somente nos manuscritos recentes. A história da mulher samaritana. Tem texto antigo que não tem. Que é a mesma coisa de Marcos 16. Aquela assim, se pegar em serpente, se fizer alguma coisa e tal. Não tem em alguns textos mais antigos. Ixi. Ó, vamos olhar mais um aqui, ó. Marcos 16, do 9 ao 20. Marcos 16, 9 ao 20. Essas coisas vêm escritas nas notas de rodapé entre colchetes, tá? O que está escrito aí, Damares? O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. O texto só está nos manuscritos mais recentes. E essa aí é aquela última passagem que Jesus manda aí, né, para pregar lá de Marcos 16. Oi? Pode falar, irmão. Ó, alguém abre para mim, na Revista e Corrigida, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Eu quero fazer vocês pensar, hein? Revista e Corrigida, Mateus 17, 21. Alguém tem a Revista e Corrigida? Às vezes tem versão aí na Bíblia, né? Não, aqui, filho, você não tem. O celular tem. Você abriu? Lê para nós, então. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração. É isso mesmo? 17, 20. Senão pela oração e pelo jejum. Isso. Agora alguém abre para mim esse texto na NVT, na nova versão transformadora, ou na NVI. Você tem a NVI, né, Sara? 17, 21. Vê se tem aí Mateus 17, 21. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Essa casta, essa espécie, isso aí é na NVT, né? Mas se tivesse o texto escrito e falar o seguinte, olha, esse texto não está nos melhores originais. Esse que está na Revista e Corrigida, que esses demônios não saem senão com oração e jejum, né? Queridos, o que é isso? Né? Isso são passagens, a gente tem aqui passagem com diferenças significativas. Por exemplo, se eu for trazer aqui 1 João 5, 7 e 8, quando fala assim, ó, o Pai, a Palavra e o Espírito são um, né? E esses três são um, na NVI, na NAA e na LLT, não vai dizer dessa forma. Vai falar que não tem nos manuscritos antigos. Nós temos hoje duas vertentes de interpretação que as pessoas fazem as traduções da Bíblia. Tá? Existe um texto que chama textos majoritos, que é o texto majoritário, que é o texto que mais tem manuscrito. Tem muitos manuscritos. Só que esses manuscritos, eles são mais ou menos do ano 800 até o ano 1400, 1500. Tem muito manuscrito, chama texto majoritário. E tem o outro texto, que é o texto receptus, que eles são mais antigos. Então, a tradução
muitas vezes da Bíblia, o tradutor tem que escolher. Ou ele pega o texto que tem mais manuscritos, que é esse que a gente tem, ou ele vai pegar, às vezes, os mais antigos, que é esse que ele está falando o seguinte: olha, nos mais antigos não tem isso. Nos mais antigos não tem isso. Então a gente percebe que a nossa tradução, a nossa versão, é baseada nesse em que tem mais. A pessoa pensou assim: olha, apesar de não ser os mais antigos, nós cremos que esse texto ele é fiel. Por quê? Porque ele tem muitos, ele tem mais, espalhado por um monte de lugar. Então a gente pressupõe que se tem tanto texto assim, de épocas diferentes, a gente acredita que esse seja o mais fiel. Mas eu tenho que deixar claro, o autor, o tradutor está falando, mas eu tenho que deixar claro, há manuscritos que não têm essa passagem. Ele está querendo nos explicar. Falar assim, ó, eu acredito nisso, tanto é que eu estou colocando. Mas, para ser muito sincero, tem alguns manuscritos antigos que não têm essa passagem. Tá? Então, são escolhas, né, que o tradutor da Bíblia ele vai escolher fazer. Tá? E são passagens com diferenças significativas, né? Mudanças de vocabulário. Salmo 23, 1, né? O tão famoso Salmo 23, na revista atualizada fala o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Há algumas outras que vai falar o quê? O Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. Está vendo como é que o foco ele muda para a confiança? O foco muda para a confiança. Né? Romanos 1,17. As traduções modernas vão falar o seguinte: a justiça de Deus se revela pela fé. As versões mais antigas, revista e corrigida, revista atualizada mais antiga, vai falar o quê? A justiça de Deus se revela de fé em fé. São algumas situações, né, que vão trazer. Tiago 2,24, fé e obras. Algumas versões enfatizam a fé como justificativa das obras. Né? Enquanto as outras vão falar sobre a salvação pela fé, e não vai justificar tanto. É questão da explicação, aquela questão que eu trouxe lá sobre as pequenas paráfrases que são colocadas no texto. Então, irmãos, essa questão das traduções, a gente tem que ficar atento. Né? Entender o seguinte: revista atualizada, excelente. NAA, excelente. São traduções palavra por palavra. Diferença entre traduções, ó, Colossenses 3,9. Na NVI está assim, ó, visto que vocês já se despojaram do velho homem com as suas práticas. A linguagem de hoje, vocês abandonaram a natureza velha e as suas más ações. Está vendo como que ele traz uma explicação do que é as antigas práticas? Ele traz mais clareza, já é uma paráfrase, já vai mais parafraseando. Né? Igual eu falei, 1 Coríntios 13, algumas versões mais antigas trazem caridade, porque ele não achou uma outra palavra, para amor. O amor é longânimo. Né? Outros vão falar o quê? O amor ele troca a palavra longânimo por paciente. O amor é paciente. É a mesma coisa, longanimidade e paciência. Né? A longanimidade é um negócio mais enfático. Longo ânimo. Né? Você tem uma paciência muito maior. A longanimidade. O amor é paciente. Então, assim, são pequenas diferenças. Tá? O último, para a gente finalizar, só para me trazer esse último aqui. Atos 8,37. Filipe, ele encontra um eunuco, e ele está pregando para esse eunuco,
E o eunuco vai falar um negócio em Romanos 8:37. Quem achar, lê para mim. Na NAA ou na Revista Atualizada? Ah, não, é Atos, desculpa, irmãos, é Atos 8:37. Atos 8:37. É a história lá de Filipe e o eunuco. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco respondeu. Agora, o que ele vai falar na NVI, Sara? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Repare, queridos, que nessa versão, né, a ideia é a mesma. Né? Na NVI e na RA, ele vai trazer com uma ideia sendo semelhante. Mas nos manuscritos mais antigos, a gente vai ver na nota de rodapé que não há a confissão de fé do eunuco. Ele só fala o seguinte: eu creio. Tá? Então, assim, são algumas situações que por isso que é interessante a gente fazer estudo bíblico, a gente ter várias versões, a gente tentar interpretar o que o autor bíblico quer dizer. Tá? Isso significa que alguém está tirando ou acrescentando? Tá? Não significa que está tirando ou acrescentando. A ideia é ser fiel ao original, ser fiel ao que a palavra de Deus diz. Né? Porque tradução, irmãos, grego e hebraico, e a gente for analisar assim, o que a gente tem, é um trabalho mais fiel que o tradutor pôde fazer para nos entregar, ele nos entregou. Tá? E o importante é o sentido da mensagem. Tem muita gente que sacraliza a forma, né, e deixa de lado a essência. Né? Se eu falar para os irmãos que a letra J não existe no grego e nem no hebraico, sabe a diferença que isso vai fazer? Que a gente ora Jesus, mas o nome dele não existe J no original. Lá antigamente ninguém chamava ele de Jesus. Nós chamamos porque nós somos brasileiros. E foi traduzido para a língua portuguesa Jesus. Mas no grego e no hebraico não tem J. Está entendendo o que eu estou querendo trazer? A ideia, a essência. Né? Quando nós clamamos Jesus, 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 é a forma como nós chamamos ele. É o nome que nós damos para ele. Mas o nome original dele não é Jesus. É a forma como nós, brasileiros e portugueses, chamamos. Tá? Tanto é que em espanhol e em inglês, né, eles vão falar de outra maneira. Se a gente fosse pegar lá no original, lá do hebraico, Yeshua, Yoshua, né? Depende, né? Como que vai estar lá nos originais. Mas qual que é a essência que chegou para nós? E a gente sabe quem é? Jesus. Nós adoramos a Jesus, nós clamamos a Jesus, nós oramos a Jesus, nós pedimos a Jesus, nós entregamos nossa vida a Jesus. Né? E é Jesus para nós. Então a ideia é essa, queridos, ser o mais fiel possível. Tá? Se chegou aqui, Deus preservou sua palavra com fidelidade, clareza e responsabilidade. Né? A diversidade de traduções, ela não enfraquece a confiança, pelo contrário. Tá? Ela demonstra o cuidado de Deus em comunicar fielmente sua palavra a diferentes públicos ao longo dos séculos. Que Deus nos abençoe, tá? E que possa aplicar a palavra dele todos os dias ao nosso coração, que nós possamos realmente nos colocar e confiar nessa palavra, lê-la, amá-la, né? E possamos
ter prazer em estudar a palavra de Deus. Irmãos, vou convidar os irmãos para virem aqui para a gente fazer a nossa oração, tá? A gente vai orar, colocar nossos pedidos diante de Deus e aí a gente encerra.